Bom dia pessoal, tudo bem? Bruno Musa da Aqua Investimentos, aqui do Minuto do Musa. Eu queria falar sobre um tema que tá amplamente divulgado nas mídias essa semana e parece que é totalmente ao contrário do que a gente vinha ouvindo ao longo do tempo, né? Então a gente está vendo que o Brasil tem uma inflação, o ponto central disso aqui é a inflação que a gente vê, o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a gente está vendo que está 1,6%, 1,7% projetado para esse ano. Aí a gente vai na rua, vai no supermercado, coloca gasolina no carro, e a gente olha e fala, tá muito mais caro, os preços subiram drasticamente. Então como é que falam que a inflação está muito baixa, né? Então eu queria desmistificar um pouquinho isso aqui. Basicamente o que a gente tem o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, que mede a inflação do Brasil, ele realmente está baixo. O que é o IPCA? É uma cesta que compõe vários itens, alimentação, transporte, vestuário e uma série de outros fatores, cada um com um peso dentro da composição do IPCA total. O que acontece é que esse IPCA, se você tem, por exemplo, alimentação alta, mas você tem o transporte baixo, caindo, o preço dos transportes caindo, como foi durante a pandemia, ou da gasolina, que ninguém saía de casa e tal, você tem uma composição média desse IPCA. Essa composição faz com que hoje o IPCA esteja bastante baixo. A alimentação subiu, mas outros fatores caíram. Com isso, o IPCA ele realmente está baixo, né? Então, o índice oficial ele está abaixo da meta, que é de 2% ao ano, 2,5%, o piso da meta. Tá? Pode chegar ali nos seus 4,5%, que seria a meta mesmo do IPCA, e está muito abaixo disso. Tá? Mas aí começam outros fatores, né? Então a gente viu ontem que saiu, por exemplo, o IGPDI, que é o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna. É um outro índice de inflação que mede diferentes fatores da inflação no país. O que o IGPDI ele mostra? Ele é uma composição de dois índices. O índice de preços do atacado, tá? De disponibilidade interna, que é o IPADI, e o índice de preços ao consumidor, também de disponibilidade interna. A soma do índice de preços do atacado com o índice de preços ao consumidor, ele dá o IGPDI, tá? Como saiu? O IGPDI saiu ontem, que no mês de agosto ele teve uma alta de 3,87%, acima da expectativa de 3,30%. E lembrando que nos últimos 12 meses, o índice de preços do atacado já deu 21% no ano, tá? Em 12 meses. Então, o que eu quero dizer com isso? Poxa, o IPCA está muito baixo, mas o IGPDI, deu só no mês de agosto 3,87% de alta. E o que engloba esse IGPDI que eu acabei de mencionar, que ele é dividido em dois? O índice de preço ao atacado e o índice de preço ao consumidor. Ele engloba bens de consumo, incluindo alimentação, bens de produção, matéria-prima, materiais de construção, além de comidas como legumes, outras coisas, condomínio, pagamento de funcionários domésticos, educação, recreação, vestuário, leitura, né? Então é uma série de coisas que englobam o nosso dia a dia para formar o IGPDI. E aí a gente vê que ele está bastante acima do esperado. De novo, agosto teve uma alta de 3,87%. Né? A gente viu também que saiu hoje, que está essa discussão dos supermercados, que o leite subiu 18,79%, o arroz mais de 25%, o feijão quase 50%, o óleo de soja 23%. O que é isso? Isso são produtos que compõem a cesta básica, né? E aí a gente começa a ver certos graus de intervencionismos. Por exemplo, o presidente Bolsonaro, que falou essa semana, que pediu patriotismo para os donos de supermercado para diminuir a sua margem e vender com margem mais baixa para o preço não chegar no consumidor. Agora acontece que os donos de supermercado, eles também são vítimas desse processo, que eu já vou falar por que os preços estão subindo. Então não é que os empresários aqui estão agindo de má fé, não, eles também estão sofrendo a alta de preço lá do produtor, que também sofre por conta de ações, que é o que eu vou falar basicamente
aqui. E hoje a gente viu, divulgado em todos os jornais, que teve um pedido para o Ministério da Justiça notificar supermercados para explicar as altas dos preços. As altas dos preços estão muito fáceis de serem explicadas aqui. A culpa não é do supermercadista, a culpa não é do empresário, a culpa não é do produtor, a culpa é do governo. E por que a culpa é desse governo que eu acho que a gente tem o melhor ministro da economia, o ministro da infraestrutura sensacional, políticas liberais que eu sou totalmente a favor disso, mas o que a gente vê de coisas que podem complicar e tem complicado o preço disso? Basicamente, a gente tem uma situação fiscal no país completamente deteriorada. Ontem eu estava falando com um gestor de um grande fundo importante em que ele falou, o México, mesmo com o governo atual populista, ele tem os números muito melhores do que o Brasil hoje, que ele tem uma relação dívida-PIB de 50%. O Brasil, com o governo populista que a gente teve anterior, principalmente da Dilma, com as desastrosas posições econômicas que ela tomou, fez com que o Brasil chegasse nesse governo atual, que começou muito bem diminuindo a trajetória da dívida. O Brasil começou com uma relação de 75% da dívida PIB, ou seja, a gente já começou mais atrasado por conta dos governos petistas anteriores, que fez uma ampla situação fiscal de gastar, de expandir o Estado, que trouxe gastos muito grandes, que endividou o país demais, e a gente começou numa situação mais deteriorada do que outros países. Então, o grande problema aqui é a dívida do governo. A gente precisa aprovar as reformas, precisa aprovar a reforma administrativa, precisa fazer a reforma tributária. Com isso a gente diminui a dívida, a gente não fura o teto de gastos, a gente honra os nossos compromissos fiscais e os nossos compromissos de dívida. Os investidores olham o país com um risco muito menor se isso fizer, atrai capital, a gente melhora a nossa situação fiscal, o câmbio cai, inflação melhora, produz mais renda, juros se mantém baixo, o empresário consegue tomar dinheiro emprestado para investir, contratar, gerar emprego, gerar renda e assim melhorar como um todo a situação. Todos os fatores estão ligados nessa cadeia. Então a culpa aqui não é do empresário, pelo contrário, o empresário é vítima. A gente tem que entender que o que precisa ser feito no país é melhorar a situação fiscal brasileira, não romper o teto de gastos, gastar menos, acabar com os privilégios que a reforma administrativa deve acabar e acabar pela raiz, porque aí a gente diminui o custo ineficiente desse Estado e a gente consegue ter mais dinheiro para investir aonde a população demanda, educação, saúde, infraestrutura e tudo mais, tá? E mais, atrair capital de fora, não especulativo, atrair capital de investimento do lado de fora. Então, basicamente, a gente teve um país, o Brasil, que veio de um governo, dos governos petistas, que aumentou demais a dívida, o Brasil prejudicou a sua situação fiscal demais, a gente já chegou na pandemia mais endividados do que muitos dos nossos pares, como o México, por exemplo, e aí a gente tem que correr mais forte agora para melhorar a situação fiscal. A dívida PIB que foi entregue lá atrás dos governos petistas a 75% do PIB, agora com a pandemia chegou em 90%. A gente precisa declinar isso para muito abaixo. De novo, o México está com 50% do PIB, né? Então o que a gente tem que fazer aqui é diminuir essa situação de complicação fiscal que o Brasil tem com a aprovação dessas reformas. No meu entender, a reforma administrativa ela é muito mais importante do que a tributária, que é super importante, mas se a gente realmente faz uma administrativa bonita, que o Paulo Guedes falou ontem que a gente pode economizar 300 bilhões em 10 anos, é 1/3 da reforma da Previdência que foi aprovada, a gente diminui esses custos e a gente consegue fazer com que uma série de outras coisas aconteçam em cadeia. Queda do dólar, diminuição da inflação, manutenção dos juros baixos, tudo isso incentiva a economia, diminui o gasto do Estado, diminui a dívida do Brasil e a gente pode atrair capital de fora para justamente fazer a lição de casa e termos um país muito mais ajustado internamente. Portanto, não adianta a gente pedir para empresário baixar o preço porque ele está comprando mais caro do produtor e o produtor está produzindo mais caro porque o dólar desvalorizou e não só
por uma situação do mundo. Ele desvalorizou também porque o real desvalorizou demais, porque a situação fiscal do país é muito grave. Então a gente precisa estancar a sangria de um Estado gastador e ineficiente para que a gente diminua essa dívida, o dólar cai, o produtor produza mais barato e automaticamente, sem interferência, sem canetada de ninguém, as coisas estruturalmente se ajustem e aí sim a inflação volte para patamares onde a gente não vê que cestas básicas sobem aí seus 20, 30%, feijão subindo 50% e diminui ainda mais o poder de compra de uma população que já está complicada com isso. Tá bom? Espero que tenha deixado claro sobre esse vídeo da inflação e me coloco à inteira disposição. Forte abraço.